Olá, bem-vindos ao meu canal, sou Sebastian e uma das maiores polêmicas é a respeito do dom de línguas. Quando nós lemos Atos capítulo 2, temos o grupo dos apóstolos recebendo o Espírito Santo. E nesse acontecimento nós percebemos facilmente, sem sequer ter a necessidade de consultar o grego, que de fato eles estavam falando em diferentes línguas humanas. Leamos os seguintes textos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Uma das vertentes interpretativas a respeito desse assunto é basicamente o seguinte: nós temos dois grupos. Temos o grupo que interpreta de que o grupo dos apóstolos estavam de fato falando em línguas humanas, e temos outro grupo que interpreta de que esse grupo estava falando em línguas angelicais, ou celestiais, ou divinas, ou algo do tipo. Entre essas duas linhas interpretativas, temos ramificações, como por exemplo, do grupo que interpreta que o grupo dos apóstolos estavam falando em línguas humanas, temos o grupo que interpreta que o milagre acontecia na boca dos apóstolos, enquanto que outro grupo interpreta que o milagre acontecia nos ouvidos da multidão que estava presente naquele dia. Mas como nós temos visto no versículo 4, de fato o milagre estava na boca dos apóstolos. Por outro lado, do grupo que interpreta que o grupo dos apóstolos estavam falando em línguas estranhas, no sentido de ser línguas angelicais, celestiais, não humanas, temos o grupo que interpreta de que, embora a multidão não pudesse entender o que eles estavam falando, os apóstolos conseguiam entender. E no outro grupo temos que nesse que os apóstolos conseguiam basicamente entender o que eles falavam. Porém, como nós temos lido no texto de Atos capítulo 2, versículos 4 em diante, temos percebido que de fato as línguas que estavam sendo faladas por parte do grupo dos apóstolos eram línguas humanas, línguas compreensíveis como o latino, o hebraico, o grego, o persa naquela época. E de fato o milagre estava na boca dos apóstolos. Então, realmente, ao lermos o texto de Atos capítulo 2, realmente não há muito mistério, é bem simples. Mas o assunto complica quando nós lemos textos como 1ª Carta aos Coríntios capítulo 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Então, baseado nesse texto, vários pentecostais e neopentecostais interpretam de que é possível sim receber o dom de línguas, no sentido de falar línguas não humanas, línguas angelicais ou divinas. Mas será que é isso mesmo? E temos outro versículo que talvez apoie essa ideia interpretativa por parte dos pentecostais. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. A primeira impressão ao lermos
primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 14, é de que a pessoa que recebeu o dom de línguas, de fato está orando nessa língua estranha, no entanto, nem sequer essa pessoa consegue entender o que fala. Então, baseado na leitura da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13 e capítulo 14, dá essa impressão de que, de fato, o dom de línguas, no sentido de falar numa língua angelical, existe. Mas será que é isso mesmo? Será que essa é a maneira que nós deveríamos interpretar? Pois bem, como nós temos lido o texto de Atos capítulo 2, temos percebido que, de fato, a língua que estava sendo falada por parte do grupo dos apóstolos eram línguas humanas, como latim, grego, hebraico, aramaico, persa e assim por diante. Isso fica muito claro. A dificuldade que nós encontramos, nos deparamos, está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13 e 14, como nós temos visto. Mas vamos por parte, vamos indagar, examinar essa questão. Para começar, quando nós lemos essa carta, a primeira carta aos Coríntios, nós vamos nos deparar com uma série de problemas. Era uma congregação que tinha muitos problemas até polêmicos, humanamente me expressando. Por outro lado, era uma congregação que tinha membros com muitos dons miraculosos. Na realidade, cada membro da igreja espiritual de Deus recebe alguma responsabilidade, algum tipo de ministério, mas entre os membros da igreja, houve membros que receberam dons miraculosos, como, por exemplo, a capacidade de poder falar em outros idiomas sem ter a necessidade de estudá-las. Agora, como tinha mencionado, era uma congregação cheia de problemas, e um dos seus maiores problemas era a falta do amor. Mas eu não estou falando de qualquer tipo de amor, senão o amor bíblico, o amor santo. Quando nós lemos o capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, a partir do versículo 17 em diante, nós vemos que o texto vai focar não necessariamente na ceia do Senhor, mas o foco do versículo 17 em diante basicamente consiste em apresentar que um dos problemas principais de fato entre os coríntios era a falta de amor. E isso estava causando divisões e uma série de problemas. Por outro lado, quando nós lemos o capítulo seguinte, o capítulo 12, nós vemos que o apóstolo Paulo menciona que o grupo de santos, o coletivo dos cristãos em Corinto, representava o corpo de Cristo. Daí, apresentando essa ideia de unidade, união, embora de forma individual, cada um também ao mesmo tempo estava representando um membro desse corpo, no intuito de dar a entender de que cada membro tinha uma função diferente. Porém, embora cada um dos membros recebesse alguma responsabilidade específica por parte de Deus ou por parte do Espírito Santo, cada membro estava unido um ao outro, porque o coletivo desses membros, o coletivo dos santos em Corinto, representava o corpo de Cristo. Um necessitava do outro. Basicamente, no capítulo 12, o apóstolo Paulo explica como devem ser usados os dons espirituais recebidos por parte do Espírito Santo. Leamos os seguintes versículos na versão NVI. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Como vocês podem perceber no último versículo, todas as responsabilidades dadas por parte do Espírito, por parte de Deus, por parte do Senhor, a cada um dos membros do corpo de Cristo, era visando ao bem comum, visando a edificação da congregação como um todo.
Mais na frente, se você continuar lendo o capítulo 12, o apóstolo Paulo vai citar alguns dos milagres ou dons espirituais que a igreja em Corinto recebeu. Agora, quando nós lemos o capítulo 13, nós vemos a descrição do amor. Leamos os primeiros versículos do capítulo 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Ao lermos esses 3 primeiros versículos, na realidade, o que nós encontramos ali é ilustrações, hipóteses. Na realidade, ao lermos esses 3 versículos, o apóstolo Paulo não está afirmando nada, mas também não está negando nada. Vou ser mais específico e mais claro. Em relação ao versículo 1 do capítulo 13, o apóstolo Paulo, em nenhum momento, ele está afirmando que ele tinha capacidade de falar em línguas angelicais, mas também ele não está negando. Qualquer especulação é isso, mera especulação. Não podemos afirmar e nem negar de que Paulo tinha capacidade de falar nas línguas dos anjos a partir desse texto. Não dá. O que Paulo quis dar a entender é o seguinte: ainda que eu possa fazer coisas impressionantes, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Agora, quando nós lemos os versículos 4 em diante, especificamente até o versículo 7, nós temos aqui uma lista da descrição do amor santo, do amor bíblico, do amor de Deus. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Deixa eu te dar uma ilustração aqui. Você sabe a diferença entre a casa grande e a casa é grande? No primeiro exemplo, a casa grande é para você diferenciar uma casa das outras casas. Enquanto que a segunda frase, a casa é grande, nós temos o predicativo casa, onde nessa sentença o foco vai ser direcionado para a palavra casa, isto é, para o predicativo. Esse mesmo princípio acontece aqui na descrição do amor bíblico, do amor santo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 4 ao 7. O foco aqui deve ser localizado nas descrições, nas características, nos atributos do amor santo. Por exemplo, o texto diz: o amor é paciente, então o foco tem que estar na palavra paciente. E olha, só para aproveitar isso aí, não confunda a palavra paciente pela palavra tolerância. Tolerar simplesmente significa aceitar a pessoa do jeito que é, mas paciente significa esperar por algo melhor, no aspecto santo. Então, os coríntios de fato receberam várias responsabilidades por parte de Deus, receberam vários dons miraculosos, como o dom de línguas por parte do Espírito Santo. No entanto, faltava algo muito importante neles: o amor. Especificamente, as descrições, as características do amor bíblico estavam ausentes na vida deles. Por exemplo, eles estavam desprovidos de paciência, eles estavam se vangloriando, eles estavam maltratando em vários aspectos e assim por diante. Então, essa série de atitudes estão faltando na vida do dia a dia dos irmãos em Corinto. Então, recapitulando rapidamente, quando nós lemos o capítulo 11, a partir do versículo 17 em diante,
nós vemos que o problema, um dos maiores problemas em Corinto era a falta do amor santo. Quando nós lemos o capítulo seguinte, o capítulo 12, nós vemos Paulo instruindo como devem ser usados as responsabilidades dadas por Deus e os dons miraculosos por parte da congregação. Isto é, visando o benefício da congregação como um todo e não o benefício pessoal. E quando nós lemos o capítulo 13, nós vemos que, mesmo que nós possamos fazer coisas impressionantes na nossa vida, sem o amor santo, sem as atitudes e as ações do amor santo, nada do que a gente for fazer valerá a pena. Depois nós temos a lista, nos versículos 4 ao 7 do capítulo 13, as descrições do amor santo. Isto é, as atitudes que o amor exerce na prática. Tendo essa base, nós podemos ler agora o capítulo 14. E de fato, eu recomendo que você em casa leia o capítulo 11, o capítulo 12 e o capítulo 13 e o capítulo 14 na íntegra, para que vocês possam ter uma maior ideia e noção do que esses capítulos estão falando. De fato, eu encomendo essa tarefa para você, porque se eu fosse ler esses 4 capítulos aqui no vídeo, o vídeo ficaria muito mais extenso. Bom, basicamente o capítulo 14, depois da gente ter apresentado essa base em sequência, o capítulo 14 vai mencionar que Paulo vai mencionar sobre 2 tipos de dons miraculosos em específico, o dom de profecia. E quando ele fala sobre o dom de profecia, não necessariamente o dom de profecia tem a ver com revelação do futuro. Muita gente tem essa interpretação, mas não necessariamente. O dom de profecia basicamente é apresentar uma mensagem para edificar o povo de Deus. Só que no caso da profecia, Deus revela uma mensagem para o presente a um irmão, e essa pessoa haveria de repassar para a congregação, com o intuito de consolar a congregação, edificar a congregação, exortar ou orientar a congregação. O ponto é, para edificar a congregação. O outro dom miraculoso que o capítulo 14 vai mencionar é o dom de línguas. E uma das críticas que Paulo vai mencionar no capítulo 14 é de que se alguém tem um dom de línguas, isso é muito bom. No entanto, sem a presença de alguém que possa interpretar, aí então é melhor ficar quieto, é melhor deixar para outro momento isso aí, né? Agora, por que será que precisaria de intérprete se a pessoa consegue falar em outros idiomas de forma miraculosa? Bom, aparentemente, não é porque a pessoa tem o dom de línguas que por isso essa pessoa possa falar em todas as línguas humanas, mas aparentemente o Espírito Santo seleciona que tipo de línguas de fato a pessoa pode falar. Inclusive, quando nós vemos a história da Torre de Babel, é interessante pensar e lembrar que o intuito de Deus ter dado diferentes línguas para o povo em Babel era para dividir o povo, para separar, para se afastar. No entanto, no Novo Testamento, o dom de línguas serve para atrair, serve para atrair as pessoas a Cristo, para juntar as pessoas. No entanto, assim como nós estamos visto a base no capítulo 11, 12 e 13 da primeira carta aos Coríntios, ao lermos no capítulo 14, vemos que, basicamente, ao invés de atrair e juntar as pessoas, os coríntios, ao usar o dom de línguas, na realidade, eles estavam fazendo um afastamento. Ao invés de edificar por meio do dom de línguas, eles estavam fazendo o contrário, porque não havia intérprete e cada um que tinha essa capacidade se vangloriava. E essa também era uma das críticas do apóstolo Paulo. Agora, mesmo que a pessoa pudesse falar em outros idiomas sem ter estudado, de repente ele podia falar miraculosamente em latim, mas o público era grego, a pessoa não sabia grego, e aí, pois bem, aí precisava realmente de alguém que possa interpretar esse idioma.
né? Caso contrário, era melhor ficar em silêncio. Agora, quando nós lemos o capítulo 14, versículo 14 da primeira carta aos Coríntios, realmente fica confuso, né? Essa palavra, no versículo 14, que aparece na versão ARA, que é a palavra mente, na realidade, uma melhor tradução seria a palavra entendimento. De fato, algumas traduções optaram pela palavra entendimento. E isto porque a palavra que aparece ali no texto em grego é a palavra nous, que significa o processo para você conseguir entender alguma informação. Então, podemos ler da seguinte maneira: porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Ajuda alguma coisa? Pois bem, lermos um texto de forma isolada, sem considerar o que vem antes e o que vem depois, sem considerar os contextos, é terra fértil para a má interpretação. Essa é a realidade. Mas se a gente fosse ler um versículo antes sequer, de fato vamos notar uma grande diferença na hora de interpretar esse texto. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Sem fruto para quem? Infrutífero para quem? Para si mesmo? Bom, se a pessoa estivesse falando numa língua estranha e essa mesma pessoa não consegue entender, discernir o que está falando, o texto afirma que de fato ora, mas aparentemente a pessoa que está orando na língua estranha não entende o que fala. Mas a pergunta é, sem fruto para quem? Sem fruto para os irmãos que estavam presentes ali. Isto porque quando nós lemos do capítulo 11 ao capítulo 14, se você se atentar à leitura desses 4 capítulos, nós estamos vendo dentro de um contexto de reunião eclesiástica, onde os irmãos estavam se reunindo para adorar a Deus. Fica muito claro quando você lê esses 4 capítulos. Então, como é que a igreja vai se edificar? Lembre-se daquilo que a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 menciona. Os dons que nós recebemos por parte do Espírito é sempre visando o bem comum, ao bem comum da congregação. É sempre visando a edificação da congregação. De fato, se você ler o capítulo 14 na íntegra, você vai perceber de fato que o dom de línguas, principalmente o dom da profecia, tem que visar a edificação da congregação e não meramente a edificação pessoal. Então, voltando ao versículo 14, sem fruto para quem? Infrutífero para quem? Para a congregação. Pois de fato, como é que o irmão dirá o amém sem entender o que você está falando na oração? Então, o que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em Espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém? A sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo. Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Percebeu? Que o momento de orar numa língua distinta, numa língua estranha, era dentro de um contexto de reunião eclesiástica. Como é que o irmão vai dizer o amém? Como é que o irmão vai concordar com a tua oração se ele não entendeu que você está falando nenhuma palavra? Então, volto a perguntar, sem fruto para quem? Essa oração em línguas estranhas é infrutífera para quem? Pelo contexto do texto, para os irmãos que estavam se reunindo ali. Agora, fica outra questão. Será que esse irmão que estava falando uma língua estranha tampouco estava entendendo o que ele mesmo estava dizendo? Observe o seguinte texto. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica,
mas quem profetiza edifica a igreja. Pergunto, se a pessoa que fala numa língua estranha, se essa pessoa de fato não consegue entender o que está falando, como é que essa pessoa pode se edificar a si mesma? Me diga. Se essa pessoa não consegue entender nenhuma palavra que está dizendo, como é que essa pessoa se edifica? O próprio texto menciona que o motivo pelo qual a congregação que está ouvindo a oração não se edifica porque não entende nenhuma palavra, mas como é que acontece o contrário com a pessoa que está orando numa língua diferente? Entendeu ali a questão? O ponto aqui é o seguinte: de fato, a pessoa até entende o que fala, mesmo falando numa língua estranha adotada pelo Espírito Santo. Mas, se esse dom não estiver sendo usado para edificar a congregação como um todo, porque ninguém entende esse idioma, então é melhor deixar quieto e adiar esse serviço para outro momento, quando houver as ferramentas necessárias para interpretar o que está sendo dito. Se eu fosse falar na sua congregação em mandarim, será que valeria a pena? Se eu fosse falar na sua congregação, na congregação onde você se reúne, seria uma melhor expressão? Em língua árabe, será que valeria a pena? Evidentemente não. Eu estaria entendendo o que eu estaria dizendo, mas para vocês, claro que não. Então, nesse caso, por isso que o apóstolo Paulo fala que é melhor quem tem esse dom ficar em silêncio e dar lugar para quem tem um dom de profecia. Porque quem tem um dom de profecia, como tinha dito mais cedo, não é necessariamente o dom de revelar o futuro, senão simplesmente apresentar uma mensagem de Deus que Deus deu para essa pessoa para edificar a congregação, para consolar, para exortar, para orientar, para instruir a congregação. Então, é isso. Não tem nenhum texto realmente que possa corroborar com essa ideia de que os cristãos do primeiro século receberam a capacidade miraculosa de falar em língua dos anjos, em línguas espirituais ou divinas. Na realidade, o que nós vemos aqui é a capacidade miraculosa de falar em línguas humanas com o seguinte propósito. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos. Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Então, o motivo pelo qual as pessoas tinham essa capacidade, os irmãos tinham essa capacidade de poder falar em diferentes idiomas sem estudá-las, é porque o evangelho se estava espalhando no mundo antigo conhecido naquela época. Mas hoje em dia temos tantas ferramentas para aprender esses idiomas, temos tantas Bíblias traduzidas em tantas línguas que existem no mundo. Então, essa é a questão. Se você gostou do vídeo, se você ainda tem alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui na caixa de comentários, compartilhe com as pessoas e que Deus continue te abençoando. Tchau, tchau.